Hoje nós vamos estudar a história da justificação pela fé dentro do movimento adventista. E isso é super, hiper, supimpa. Muito bom, muito bom, muito bom. Então vai ser só uma questão histórica. Aí para a semana seguinte nós vamos ter que pesquisar sobre perfeccionismo, que os caras pensam, papapá e tudo mais. Eu queria me manter só na Bíblia, mas é importante que vocês estudem, a gente estude, né? A questão do espírito de profecia também. Então, vai entrar esse escopo do espírito de profecia aí, por causa dos movimentos dissidentes que estão entrando na Igreja Adventista aí já há um tempo, há anos, né? Estão estabelecidos, e um lado ou outro, os caras estão sempre atacando aí. Então, é super importante a gente reavivar a fé aí e semana que vem, então, a gente trabalha o tema do perfeccionismo. Tem coisa para vocês pesquisarem. Essa semana é uma questão histórica, só vou passar a história e vou dar dicas de textos para vocês aí que vale a pena de livros para vocês terem, procurarem para estudar, tá bom? Sugiro que vocês anotem ao máximo, o vídeo eu vou disponibilizar sem problema nenhum e vai estar tudo ok aí, tá bom? Bora lá, galera! Tá nos devendo os PDF. Ô, Bruno, não esqueci de você não, viu, Bruno? Eu já consegui fazer 4 PDFs. Só que já era umas 3:30 da manhã quando eu estava fazendo isso aí. Mas eu vou fazer e passar para você. Só que eu acho que não vai pelo WhatsApp, vai ter que passar o e-mail. Então me manda o e-mail já. Tá? E não somente, né? Quem quiser os PDFs desses PowerPoints, PowerPoint eu não dou. Eu dou o PDF do PowerPoint. Porque dá vergonha eu chegar na igreja e vocês já usaram meu PowerPoint lá. Quando eu vou pregar. Então, vocês fazem o de vocês em cima do meu. Aí eu aceito. Que aí o meu, a carinha é diferente, não tem problema nenhum. Tá? Cara, eu sou daqui de Pernambuco, não tem como o pessoal ver que esse PowerPoint tem que por aqui, não. Pode passar para mim. Tem. Pior que tem, que os caras chamam para pregar. O Igor é meu amigo. Muito probabilidade alta de me chamar para ir. Aí eu chego aí, a Cristina já usou. Tu vai fazer o seu, crente. Vambora. Aproveitar aí o tempo bom. E pronto. Estudo 10 já, né? A gente vai trabalhar a história da justificação pela fé no Adventismo. Super importante isso aqui. Tratamos do tema da salvação e hoje continuaremos nele, nos aprofundando em outras perspectivas, agora considerando o perfeccionismo. Só que dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá? Bora lá. Salvação 3. Qual a condição de vida eterna? A gente já viu. Isso aqui não pode esquecer. Tá? É perfeição sem nunca ter errado. A gente não tem isso, porque nós pecamos. Esses textos estão mostrando que é perfeição sem nunca ter errado. Gálatas 3, verso 10, que fala, maldito aquele que não permanecer em tudo. Gênesis 2, 16, 17, comeu do fruto, rua. Nossa, mas só a mordidinha do fruto, é isso mesmo, rua. Lucas 10, verso 25 a 28, Cristo falando, guarda o mandamento, você vai viver. Então, essa é a condição de vida eterna. Aí, o ser humano não tem essa condição em si, porque ele comeu do fruto proibido e agora não estava mais no padrão que Deus exigia, que era de perfeição. Assim, o ser humano arrumou um problemão. Vários problemas, na realidade, né? Primeiro, o homem não tem essa perfeição exigida pela condição de vida eterna. Então, não tem direito a entrar no céu, por isso. 2, por quebrar a lei eterna e ofender um Deus infinito, o homem tem uma dívida infinita que as criaturas não podem pagar. Simples assim. Por isso que não dá para o ser humano se salvar. Já está sujo e não tem como pagar o preço infinito. 3, Satanás argumentava que não era possível obedecer à lei de Deus. O ser humano já não tinha como responder a isso, porque ele próprio já nasce em pecado. 4, o diabo insinuava que justiça e misericórdia não se combinam, pois se Deus usar a justiça, esquece da misericórdia. E se usar da misericórdia, esquece da justiça. Então tinha esses 4 problemas que tinham que ser resolvidos. Só Jesus podia oferecer a salvação. Síntese. Simples assim. E a salvação que ele oferece agora é uma salvação de graça. Pela graça nós somos salvos.
Graça é favor imerecido. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso é um pronome que, nesse caso, ele está servindo de pronome relativo para a oração inteira. Isso o quê? Pela graça sois salvos por meio da fé. Ou seja, a salvação pela graça através da fé não vem de vocês. É um presente de Deus. É um dom de Deus em algumas versões. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, as nossas obras não auxiliam na salvação. Não é que eu não tenho que ter obra, eu vou ter obras, mas essa obra é como consequência da salvação e não como causa dela. Inclusive, o verso 10 aqui desse Efésios 2, verso 8, ele fala isso, né? Ele fala assim, que Deus nos preparou para as boas obras. Só está dizendo que a salvação não é por meio das obras. Atos 16, 31 diz assim, ó, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Como é que eu posso ser salvo? Crendo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de toda maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. E a vida eterna é esta. Creiam. Né? Que creiam. Então, queridos, essa é o meio pela salvação. A fé em Cristo Jesus. Nós vimos dois tipos de justiça. A justiça imputada, que nos dá a salvação, e a comunicada, que ela vai se seguir depois que eu fui justificado. Então, quando eu creio em Cristo, Deus me imputa a sua justiça, considera como se fosse minha. Eu sou visto como se fosse perfeito. Sou inocentado lá no tribunal do céu e agora eu estou perdoado. Agora, a justiça comunicada. Deus agora me dá o poder do Espírito Santo na vida. E uma vez que eu fui perdoado, agora eu tenho esse poder e eu começo a obedecer, guardar mandamento e começo a melhorar. Nós vimos aí a diferença da justiça comunicada, da justiça imputada, e isso é importante vocês considerarem, e os versos estão aí para ajudar vocês a entenderem melhor. Agora nós vamos ver um período perfeccionista do Adventismo. Isso aqui nós só revisamos o que já vimos, e agora nós vamos entrar na história da justificação pela fé dentro do Adventismo. Deixa eu ver, mandaram alguma coisa no chat, eu não sei o que é. Só boa noite. Beleza. Bora lá, então. Norval F. Pease, teólogo adventista, né? Na sua tese de mestrado sobre justificação pela fé no Adventismo, de 1844 até 1888, ou seja, ele trabalhou 4 décadas, desde a decepção do movimento milerita até 1888, quando veio a mensagem da justificação pela fé em Minneapolis. Ele escreveu os registros desse período, dessas 4 décadas, não foram abundantes. E os exemplos de menção dessa doutrina específica, a justificação pela fé, são relativamente poucos. Ou seja, nesses 40 anos de adventismo, ninguém falou nada de justificação pela fé. Pouco, quase nada, vai. Até aqui, a tendência das 4 décadas que se encerram em 1888 é evidente. Até meados da década de 80, o tema da justificação pela fé permaneceu praticamente ignorado nos periódicos e livros adventistas, a não ser por referências ocasionais feitas por James White, Thiago White, esposo de Ellen White. Ou seja, tem como o adventismo, de 1844 a 1888, pelo menos, saber justificação pela fé quando eles não mencionam essa doutrina nos seus periódicos? Não tem. Então, ou seja, gente, a luz do justo é progressiva, em justificação pela fé também. A igreja veio formada com aqueles monte de gente de outras religiões e não considerou o assunto da justificação pela fé e não tinha no movimento adventista mensagem da justificação pela fé. Não tinha. Vez ou outra mencionava alguma coisinha, Thiago White e Ellen White. Vez ou outra. De resto, ninguém falava nada. Então, entenda, havia um silêncio sobre justificação pela fé no movimento adventista, porque não sabia.
Vamos lá agora. Chega a 1888. A mensagem da justificação pela fé chega ao Adventismo. Como? Deus separa esses dois meninos, Elliot J. Wagner e Alonzo T. Jones. Esses dois meninos foram usados por Deus na conferência, eram pastores, tá? Foram usados por Deus para pregar a mensagem da justificação pela fé no movimento adventista. Queridos, eles tinham a compreensão profunda da justificação pela fé? Sim ou não? Sim ou não? O que vocês acham? Também não. Era um avanço para a época, mas não era a mensagem absoluta. Eles tinham uma mensagem boa, e o principal do ensinamento deles estava na exaltação de Cristo, inclusive a divindade de Cristo e tal, que naquele período que a igreja estava começando, tinha muito antitrinitariano. Nós não estudamos trindade, mas não, quando estudar a trindade, vocês vão ver história também. Vou ter que ver a história da trindade no adventismo. Aí a gente vai estudar isso aí, vocês vão ver direitinho. Então, havia muito antitrinitariano. Então, a mensagem de que Cristo é Deus era fraquinha no movimento adventista. Os grandes teólogos da igreja lá, o Ryan Smith, James White e outros, não criam na divindade de Cristo. Cristo era um serzinho criado. E aí agora, você crê que Cristo é um ser criado, você não compreende a justificação pela fé corretamente. Por quê? Como é que você vai entender que ele pagou um preço infinito, não sendo infinito? Então, entenda, você começa a colocar em corrupção a lei de Deus e vários outros aspectos que estão emaranhados, costurados na justificação pela fé. Nós trabalhamos aí, tinha que ser Deus, tinha que ser homem, tinha que viver, tinha que morrer, tinha que viver perfeitamente. Então, eles não entendiam isso. Então, o Wagner, especialmente, veio trazer essa mensagem. Cristo é Deus. Né? Embora ele era tímido ainda nesse assunto, foi o que ouvimos de melhor. De 1844 até 1888, foi o que ouvimos de melhor no Adventismo aí. Né? Com exceção de Ellen White, obviamente. Estamos tirando os testemunhos nesse aspecto aí. Embora Ellen White começa um ano mais tarde, né? A descer o reino, né? No Desejar Todas as Nações. Aí que ela começa a falar de trindade mesmo, né? Mas, antes disso aí, esse foi o melhor, cara. E outro ponto que ele veio trazer é que é o seguinte, que nós éramos justificados por uma justiça forense, lá no céu, é a justiça de Cristo. Ele veio exaltar a justiça de Cristo. Isso era o bom deles. Mas eles tinham tudo de bom? Não, não tinha tudo de bom. A compreensão não era completa. Os caras acreditavam em panteísmo, por exemplo. Simples. Tudo é Deus. Pan é tudo. Né? No grego tem lá as preposições. Tem lá o paz, passa, pan. Então, paz é o masculino, passa feminino, e o pan, que é a neutro, para coisas. Panteísmo é tudo é Deus. Todas as coisas é Deus. Esse livro é Deus. Esse cubo mágico é Deus. E é um Deus imperfeito, que ainda não está montado, né? Só tá as duas camadas, faltou coisa, né? Enfim, tudo é Deus. Os caras criam nisso aí. E, infelizmente, esses caras apostataram no final da vida por conta disso. Os dois apostataram por causa de panteísmo. Então, entenda. Não vá nessa de que eles tinham a luz da justificação pela fé. Só que a gente só vai ver isso next week. Vamos lá. Esses dois camaradas foram apoiados por Ellen White nessa conferência. Ellen Gold White, que era a profetisa do movimento, ela não palestrou na Conferência Geral de 1888, mas ela fazia meditações matinais ali, levantava, estava com o então ela fazia aquela meditação do dia. E nessas meditações, ela continuamente ela falava que ouçam o que esses meninos têm a ensinar. Esses meninos são de Deus. O que eles estão ensinando é de Deus, 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 é de Deus. E aí você pode falar, ué, mas não é contraditório? Você acabou de falar que os caras eram panteístas? Queridos, na Conferência Geral,
Eles não ensinaram panteísmo. Porque senão a Ellen White não ia falar que era bom. Esses camaradas ensinaram lá exaltação da justiça de Cristo e a divindade de Cristo aí. Só que aí o que acontece? Você vai querer recorrer aos livros deles para saber o que eles ensinaram. Só que lá nos livros dele, aí tem coisa suja nos livros. Aí você fala, então vamos recorrer aos discursos dele na Conferência Geral. Não registraram os discursos. Não se sabe o que eles ensinaram lá. E aí é problemático isso. Porque a gente não tem o registro do que eles ensinaram para estudar o que eles falou lá, para saber o que Ellen White apoiou deles. E no livro dos caras tem coisa que não dá. Se Ellen White apoia o livro dele, a Ellen White está errada. Esse é simples assim. A própria Ellen White fala contra o panteísmo. Então, é importante você entender que Ellen White apoiou os discursos deles na Conferência Geral. Só. Não há outro apoio no geral. Senão vai ter uma corrupção grande aí, né? Então, Ellen White apoiou esses camaradas lá na Conferência Geral, dizendo que todo mundo deveria dar atenção para eles. E que Deus tinha uma mensagem importante por meio desses jovens e que a igreja deveria ouvir. Nesse período, nós tínhamos como presidente da Conferência Geral George Butler. E o parceiro inseparável dele, que era o redator-chefe da Review and Herald, Uriah Smith. Os dois eram perfeccionistas e criam uma salvação de junção de fé e obras. Isso se chama semipelagianismo. Pelágio foi um líder da igreja no passado que acreditava na salvação por obras. Obedecer, ser perfeito e tal. Esse é Pelágio. Quando se fala salvação semipelagiana, é a pessoa que acredita que a salvação é pela graça por meio da fé, mas é também pelas obras. Então, aqueles que acreditam numa salvação que é parte graça por meio da fé e parte obras, junta a salvação pelas obras e pela fé, esses são os semipelagianos. Esse era o pensamento dos dois. E os dois eram perfeccionistas. Como é que eles entendiam? Eles entendiam que a justificação pela fé era Cristo me perdoa e perdoa só os pecados passados. E é uma verdade, Cristo perdoa os pecados passados. Mas eles colocavam a justificação para o passado e deixavam ela morrer lá. De agora em diante, o que valia era a santificação. Então, para eles, a santificação, a obediência deles era superior à justificação. Quando na justificação é as obras de Cristo que conta, quando na santificação é as tuas obras que contam. Galera, qual que é maior? Fala aí, bonitão. A de Cristo. Ah, tá. Eu entendi que você levantou a mão para falar. Você apontou para a justiça de Cristo, óbvio. A justificação, a imputada e não a comunicada. A imputada é meu passaporte para o céu. Eu vou entrar lá por causa dela. Agora, a comunicada, que é a santificação, não é minha adaptação para ele. Alguns vão estar mais adaptados ao céu e outros menos. Por exemplo, o Éder é adventista sétimo dia, 50 anos já. O Éder já tem que estar comendo diferente, tem que andar diferente, tem que conhecer diferente, tem que ter lido os livros diferentes, tem que saber das doutrinas da igreja. O Éder tem 50 anos de adventismo, poxa vida. Agora, você vai cobrar isso daquele ex-bêbado que acabou de entrar na igreja? Não, amigo, não dá. A alimentação dele vai ser diferente, o cara pode ter recaída, o cara não vai conhecer o que você conhece. Vai fazer que nem o Hernani aí. Vamos expor o Hernani agora. Pode expor, Hernani? Aquele exemplo lá do presunto? Você já expôs semana passada, não adianta agora você querer esconder. Pode. Fica à vontade aí, filho. O Hernani entrou na igreja novinho. O que ele fazia? Queria fazer bem ao próximo. Comprava lá na padaria um pãozinho, mortadela, colocava no meio e dava para os pobres. Aí o irmão queria bater nele lá na igreja quando ficou sabendo disso. Então entenda, não dá. Então entenda, um cara de 50 anos, ele tem que estar lá na frente, o outro está lá embaixo, está chegando agora. Tem que cobrar proporcional. A Bíblia fala, quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E a gente precisa fazer essa aplicação aí para as nossas vidas, tá? Então, galera,
Esses dois eram perfeccionistas. Eles entendiam que o perdão, a justificação era só para os pecados passados e que agora, presente, o que valia era a santificação. E que não tinha salvação sem a contribuição das obras humanas. Eu sei que não existe salvação sem obras, mas as minhas obras não contribuem para a minha salvação. Ela é consequência dela. Vamos lá. Olha o que o Ryan Smith fala. Somos dependentes de Cristo. Tanto para a justificação, ele falava, essa parte que eu suprimi, para a graça, e tanto quanto para a graça pela qual, doravante, devemos prestar obediência aceitável à santa lei de Deus. Olha o que a criatura pensava. Creio em Jesus, Jesus perdoa meus pecados passados. Beleza, o que eu já fiz quando eu era ignorante, já era. De agora em diante, o que vale sou eu, cheio do poder do Espírito, a minha experiência, a minha santidade, minha consagração é que vale. E eu, aperfeiçoado por Deus, serei aprovado no juízo por minhas obras. O participante da natureza divina, 2 Pedro 1,4. Ô, rapaz, dá até piolho em careca, velho. Vamos lá. Era o que eles criam. Era o que eles criam. Então, entenda. Vocês acham que eles vão receber esses meninos como? Primeiro que é menino. 2 pastorezinhos novos, falando com os caras que tinham 200 anos de adventismo. E agora? Aí chega 2 menininhos lá. É o seguinte. Estamos aqui para ensinar na conferência geral, beleza? Que essas 4 décadas de adventismo foi uma papagaiada, certo? Ninguém sabe nada de justificação pela fé. Na salvação não é do jeito que vocês estão ensinando. Vocês estão tudo perfeccionistas, estão tudo errado, entendeu, gente? Ah, amigo, esses caras ficaram era louco. Louco. Tinha mais coisas que prejudicou a conversa deles. Tinha mais coisa. A gente vai ver mais para frente aí, ó. Aí, ó. Em Minneapolis, outros elementos aí fizeram outras diferenças entre eles, além da pouca idade deles, né? Havia 3 pontos de discordância entre essas duplas aí. E esse pacote fez com que a justificação pela fé fosse rejeitada. 1. Hunos ou alamanos fazia parte dos povos bárbaros que invadiram Roma. Isso aqui é uma profecia que está ligada a Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7. O que acontece? Nós temos lá 10 dedos, né, nos pés de barro e ferro, e nós temos 10 chifres no animal terrível e espantoso. Isso aí eram os 10 povos bárbaros que invadiram Roma. Lombardos, que era no norte da Itália, visigodos, que era no norte da Espanha, hérodos, que é sul da Itália, vândalos, que é sul da Espanha, burgundos, que é a Suíça, germanos, que é a Alemanha, ostrogodos, que é a Áustria, suevos, que é Portugal, anglo-saxões, que é a Inglaterra, e francos, que é a França. Esses 10 povos bárbaros invadiram Roma. Mas não existiam só 10 povos bárbaros. Existiam mais povos bárbaros. E os povos bárbaros fizeram Roma imperial cair. Agora, qual desses povos bárbaros foram de fato influentes que fizeram Roma cair? E aí tinha uma dúvida. Os hunos ou os alamanos? Essa era a discussão. O pau quebrou lá por um desses assuntos. Os meninos pensavam numa coisa e os velhinhos pensavam em outra. Os velhinhos estavam de acordo. Os novinhos estavam de acordo. Mas os velhos novinhos não estavam de acordo. Aí já começou a encrencar. Outra razão de encrenca. A lei em Gálatas era lei cerimonial ou lei moral? Outra discussão entre eles. O adventismo tinha ensinado a vida inteira que era lei cerimonial. Então, quando estava falando que nós não éramos salvos pelas obras da lei, é pelas obras da lei cerimonial. Aí os meninos vieram falando, não. Inclui aí, ó, lei moral. Como cerimonial? A lei cerimonial, lei de sacrifício, circuncisão, as festas da Páscoa, primícia, pães asmos, Pentecostes, tudo isso é lei cerimonial.
Se você tinha, quem era ok. pobre tinha que fazer sacrifício de rolinha, aquele negócio, tal, tudo. Então, isso é a lei cerimonial. Aí, a igreja entendia que a lei ali em Gálatas era a lei cerimonial. E os meninos vieram falando, não, que envolve a moral também. Nós não somos salvos pela lei moral também. E aí os caras ficaram machos, não, porque parecia para eles que estava fugindo, tirando a importância da guarda dos mandamentos. Aí os caras já ficaram doidos. Fala aí, Bruno. E eu imagino isso no contexto dos pioneiros, né? Que o movimento veio justamente por causa disso, as três missões angélicas, temer a Deus, dar-lhe glória, e tinha a lei lá em cima, né? Então, imagino para eles como ficou com isso. Os caras ficaram bravos, Bruno. Essa é a real. Aí, para coroar o bolo com a cereja, os caras não pensavam igual. Era justificação pela fé ou era justificação pela fé e pelas obras? Esse é o negócio. Bem, assim, ambos, George Butler e Uriah Smith, se opuseram à mensagem da justificação pela fé. Mesmo com Ellen White repreendendo esses caras. Cara, tem uns textos de Ellen White que dá até vontade de chorar. Fala, graças a Deus esse texto não foi para mim. Descendo o rei nesses caras. Especialmente por eles crerem na justificação pela fé, pelas obras e não dar atenção aos meninos. Assim... Está registrado esses textos? Sim, gatinha. Oxê, tá tudo no jeito. Qual que é? Qual que são? Tem texto para arrebentar. Tem testemunho para a igreja, tem testemunhos para ministros, vai ter vários textos. Tem livros que outros pastores escreveram citando textos delas que não foram traduzidos aqui, mas foram traduzidos nos textos desses pastores. Tem vários textos. Então, olha só o que acontece. Ó. A igreja não recebeu a mensagem. Por quê? Porque os principais órgãos da igreja aí, Conferência Geral e Review and Herald, que era o principal porta-voz da igreja, não deu espaço para a mensagem dos caras. Então a mensagem dos caras não foi abraçada. Simples assim. Ellen White... Mesmo com o apoio da White? Da Ellen? Ellen White parecia aqueles meninos birrentos, minha filha, escrevendo. Descia o rei nos caras. E os caras, não é assim não. Não é por aí não. Continuaram. Foi desse jeitinho. Inclusive, galera, esses caras mandaram Ellen White para a Austrália. E ela escreve assim, ó. Deus não quer que eu vá para a Austrália. Não é plano de Deus que eu vá para a Austrália. Eu vou porque eu sou obediente à hierarquia da igreja. E Deus vai me abençoar lá, vai abençoar a Austrália. Mas é um erro que vocês estão fazendo. E os caras mandaram o outro lá para a África, filho. Separaram os três. É nossa história. Foi assim. Foi bem assim. Fala, Bruno. E foi lá que ele escreveu o Patriarcas e Profetas, ou Desejado, né? E aí mandou de presentinho lá pro Butler. Rapaz, se ela escreveu o desejado lá, ela foi provocativa mesmo, viu? Foi o Desejado que ela escreveu, porque crente tem ele que mandou entrar, pra deixar. tem que entrar na guerra, o crente, não pode ficar assim. Então, mas foi desse jeito aí. Foi desse jeito. E aí, o que acontece? Se esses meninos tivessem ficado juntos com a Ellen White tinha corrigido esses meninos. Os meninos se lascaram por causa disso. Fala, Wesley. Mas hoje a igreja ainda age um pouquinho parecido no aspecto de transferência. Às vezes tem umas transferências meio estranhas. Não vamos entrar muito no mérito, mas assim, em termos de... acontece um pouquinho ainda parecido hoje. Vamos trabalhar a doutrina que nos importa. Se eles errarem, Deus vai descer o chicote nas costas dele. Eu não sou pastor mesmo, eles que são. O que eu sei é que Deus está com a mão no timão. Tem um monte de homem falando, deixa eu guiar, e Deus segurando o timão. Ele vira o timão da obra para onde quer que ele quiser. Se ele deixar virar para a direita, ele está permitindo. Vamos orar por esses líderes. Se fizerem errados, há transferências, amigo, que são boas.
há pastores que são encapetados. E aí não dá para você mandar embora o cara e coisa do tipo que vai causar mais problema que tudo. Que a Bíblia fala mesmo, né? Se você arrancar o trigo e o joio junto, se você arrancar o joio, quer dizer, o trigo sai junto. Então, às vezes, a igreja tem que tomar uma coisa. Então, deixa esses homens que estão lá em cima, que conhecem esses casos, resolverem essas situações. Compreendo o que você está falando, mas o nosso ponto aqui é doutrinário. Vamos verificar a história relativa à doutrina. Tá ok? Que aqui não tem ponto de dúvida, né? Que existem algumas coisas que são injustiça e outras são injustiça, então a gente pode banalizar o assunto se a gente for querer forçar isso aí. Aí o que acontece? Tempos depois, líderes da igreja começaram a furar a bolha do negócio. Em 1924, Arthur J. Daniels, presidente da Conferência Geral, foi passado para ele a responsabilidade de verificar os arquivos na época lá de Ellen White, para verificar o que aconteceu lá, a discussão que aconteceu, e ele falar a opinião dele. Olha o que o cara escreve. Que triste, que profundamente lamentável, que esta mensagem da justiça de Cristo houvesse, na ocasião em que veio, encontrado oposição da parte de homens zelosos e bem-aventurados na causa de Deus. A mensagem jamais foi recebida ou proclamada, nem teve livre curso, como deveria para comunicar à igreja. Ô, Wesley. Eita, o couro comeu. Fala aí, Wesley. Desculpa, eu já li também de que Deus estava preparando o derramamento do Espírito Santo naquela conferência em diante. E como teve esses óbices, aí a volta de Cristo se atrasou, se retardou mais. Já li também. Se eu não me engano, agora não sei se era dela, se era comentário do cara, mas acho que era dela. Que disse que em 2 anos era para os caras estar no céu. Em 1900, Ellen White disse que voltaria em Exatamente. 1888. Hã? Era 1888 mesmo, que era para Jesus ter voltado, mas por causa das recusas ele não voltou. Ah, é? Eu achei, eu acho que eu li alguma coisa. Eu vou ver se eu vou procurar aqui. Eu não sei se... E também, porque eu perdi muitos livros. Fala. Éder, depois disso aí veio aquele curso de situações. Várias guerras, ou seja, Guerra da Coreia, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e outras guerras. Então, o mundo não teve condições propícias do Evangelho ser propagado em outros tempos, como tempos de paz, como foi Jesus ter vindo na plenitude dos tempos. Porque todos os tempos convergiam para que ele tivesse vindo naquela época. Como Jesus não voltou em 1888, houve um atraso muito maior, porque houve muitas outras situações, como as guerras, que aí não era propício tanto para a pregação do Evangelho, como para a volta dele. Vamos lá. Esse livro que diz isso que eu acabei de falar, a igreja publica até hoje. Ó. Senhor Justiça Nossa, de Arthur G. Daniels. Senhor Justiça Nossa, e você vai ter esse texto lá, para ver se a gente está falando abobrinha ou não. Sei que acontece o seguinte, gente. Isso aí gerou um patetê louco, porque não era o Éder, peãozão, que está escrevendo. Quem estava escrevendo era Arthur G. Daniels, ex-presidente da Conferência Geral. O cara era o primeiro homem da nação adventista. Gente, ficaram quietinhos. Assim, lógico que um monte de gente não gostou. Mas se opor a ele, demorou uns 25 anos para se opor a ele. Então, os caras, ó, quietinho, deixa, daqui a alguns anos a gente entra e fala mal dele. E aí os caras foram e falaram mal dele. E aí, não, a igreja aceitou, veja só, Leroy Andrew Frum falou, olha, veja só como os pastores Wagner Jones, depois da conferência, continuaram famosos e tudo mais e tal. Se não tivesse aceitado, não continuaríamos famosos. Aí a coisa piorou com outro. Aí veio outro. Deus levantou outro. Levantou uma dupla agora. Esses dois aqui, ó. Wieland e Shorts. D.K. Shorts, R.J. Wieland. Os pastores Wieland e Shorts, escrevendo o livro 1888, reexaminado, declaram com clareza: a igreja rejeitou a mensagem da justificação pela fé em Minneapolis. E aí, galera, demorou mais uns
12 anos, se eu não me engano. Não, demorou mais uns 20 e poucos anos de novo para contrapor esses caras. Os caras jogaram fogo no vespeiro, meu irmão. De novo. E aí veio ainda 12 anos mais tarde, Norval F. Pease, dizendo, no seu livro By Faith Alone, Pela Fé Somente, no qual ele repete os pensamentos de Daniels, Wieland e Schwartz. A igreja rejeitou. Então, queridos, aqui quem está falando são pastores que amam a igreja, que permaneceram na igreja até os finais de suas vidas. E eles estão, ex-presidente da Conferência Geral, ele estava dizendo que não aceitou. Que lá, na confusão, não foi aceita a mensagem. Simples assim. Então, a gente prossegue aqui. Agora, a evidência disso, de que a igreja não aceitou, não deu livre curso à mensagem, é a opinião dos pastores subsequentes. É assim, os livros, os textos, as falas, os ensinamentos dos pastores vai enaltecer a justiça de Cristo, a salvação pela graça por meio da fé? Então tem que verificar. E ao verificar, o que a gente encontra lá? A gente encontra o seguinte, galera. Olha só as falas dos homens. Vou pegar um bocado deles aí, ó. Roswell Cottrell, né? O pastor Cottrell. A vida de Jesus é apresentada apenas como exemplar. Deixa eu explicar o que ele está falando. Ele está dizendo que Jesus é só meu exemplo, ele não é meu salvador. Ele veio aqui só para mostrar como é que faz, e agora você vai e copia. Em 1977, foi publicada uma lição de escola sabatina, chamada Jesus Model Man, Jesus o modelo do homem, e trazia esse pensamento dele, do Cottrell. Precisamente esse pensamento. Imagina a igreja no mundo inteiro estudando a mesma heresia. Arthur Spalding escreveu um livro lá, Irmãos do Rei, né? Sobre as tribos, tal. Pastor consagrado, servo de Deus. Todos esses camaradas são consagrados, viu? Só que eram ignorantes a respeito da justificação pela fé. Olha o que ele fala. A justificação é uma experiência, não um argumento. É o novo nascimento. Galera, a justificação pela fé, ela é a causa do novo nascimento. Ela não é o novo nascimento. O novo nascimento, a regeneração, a transformação, a santificação é consequência da salvação pela graça por meio da fé. Então você cria em Jesus e aceitava a salvação que ele proveu e Deus agora te perdoava. Ponto. Agora te dava poder para obedecer. E agora começava um novo nascimento, uma nova criatura. Como consequência da salvação. E não como causa, como parte do processo da salvação. Wilcox. Para você ter uma ideia como eram homens consagrados, ó, Wilcox, Ellen White falou que esse camarada deveria ser um dos chefes do patrimônio de Ellen White. Assim, o patrimônio de Ellen White foi entregue a alguns homens. E ele foi um desses que foi escolhido, né, no patrimônio. Mas o perfeccionismo é sutil. Nem sempre é sutil. Nem sempre. Algumas vezes né? Mas nem sempre, nem sempre. Aí, olha só o que ele fala, Wilcox. Se a justificação é algo precioso, a regeneração o é muito mais. Aquela constitui perdão dos pecados passados. E esta inclui tudo isso e também transformação daquela natureza que nos levou ao pecado. Então, ou seja, ele diz o seguinte, que a santificação agora, ela é maior que a justificação. A justificação é Deus que opera e o homem aceita. Na santificação é Deus e o homem trabalhando junto. E ele diz que por causa da contribuição humana, então,
a santificação ela é maior que a justificação. Ele só me perdoou. Ele só me perdoou. Agora eu tenho que me consagrar para mostrar que o poder de Deus em mim me faz um Superman. Ai, bora lá. Vamos ver mais. Vamos ver mais heresia aí. Branson, esse William Branson, pai do céu. Só Jesus na causa. Eu peguei o menos pior, o texto menos pior dele, tá? Olha o que ele diz aí. O poder guardador de Deus é maior poder quando comparado com a justificação. O que é esse poder guardador de Deus? É poder guardador para você não pecar. O poder de Deus te guardar para você não pecar é maior que a justificação pela fé. Oh, rapaz. É brincadeira, rapaz. Mas ele falou. E ainda tá? criou Hã? como os homens são salvos ainda, para piorar. Ah, isso. O título da obra é Como os Homens São Salvos. Autoridade no assunto da heresia. Ó, esse aqui é a coroa. Eu podia usar muito mais, mas só vou parar por aqui. Beleza? William Anderson. Ou M.L. Anderson. Olha o que ele fala. A necessidade é de santificação, para que possamos, pela fé, obter não só o perdão, mas o poder guardador de Deus, que nos capacitará. Poder guardador de Deus, que nos capacitará. A quê? A prosseguir e não mais pecar. M.L. Anderson. Andreasen, né? Olha aí o livro reexaminado, né? 1888, George Knight, né? Fala aí, você quer comentar alguma coisa? Esse daqui é perigoso? O que tem de perigoso? Cara, eu tenho um livro, não li inteiro, mas ele parece mais um historiador, falando que em 1888 a igreja não apoiou. Ele parece que está na linha do Deca Short, do Wieland e do Arthur G. Daniels, tá? Éder, Fala, filho. se você colocar essas assertivas que você acabou de compartilhar num grupo para dizer verdadeiro ou falso, muitas pessoas vão afirmar que são verdadeiras. Por isso que eu digo a sutileza que é algumas afirmações quando você não se atenta aos detalhes. Exatamente. O que você falou certíssimo, Wesley. Wesley, o problema é exatamente nos termos, é a terminologia. Então, por exemplo, quem conhece os assuntos sabe o que os termos estão querendo dizer. A igreja comum não sabe o que os termos estão querendo dizer. Então, a igreja vai no balaio. Fica muito bonito. Quando o Espírito Santo trabalha em você, a sua experiência é uma experiência de salvação. Olha que coisa tremenda. Na realidade, É tão bem trabalhado que nem dá para ver que está errado. Exatamente. Então, é o seguinte, você tem que conhecer a justificação pela fé. Essa é a mensagem. Por isso que Ellen White fala que essa é a mensagem do terceiro anjo. Nós somos o terceiro anjo. Essa deve ser nossa mensagem. E vocês estão aqui participando do grupo que sai preparado, que vai estar preparado para dar a terceira mensagem angélica. Beleza? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos prosseguir aí, ó. Vamos prosseguir. M.L. Anderson, Andreasen, né? Os caras lêem Andreasen, né? William Andreasen. Agora nós vamos ver uma grande interferência de peso. Com esses textos da igreja só falando de perfeccionismo, porque não aceitou a mensagem de 1888, não melhorou, continuou do mesmo jeito. Com esses textos da igreja, vindo para tudo quanto é lado, as nossas literaturas lidas lá fora estavam dando choque. Os camaradas começaram a falar, a igreja adventista é uma heresia. É heresia. É heresia. É heresia. É heresia. E o pior é os caras terem razão. Pior é os caras lerem e ter razão. 2 caras feríssimos no mundo. Um deles tinha uns 5 doutorados, só para você ter uma ideia. Um deles, quer dizer, 2 desses caras se juntaram, pastores evangélicos se juntaram e falaram, cara, não é possível. Tá confuso aí. O que a igreja adventista crê? Vamos lá na igreja adventista e vamos perguntar para eles o que eles creem sobre esses pontos, porque esses pontos aqui tá com heresia.
Quem eram esses camaradas aí, né? Que fizeram uma interferência, né, de peso no Adventismo. Esses dois aí, ó. Donald Gray Barnhouse e Walter Martin. Esses dois camaradas não eram adventistas, como você pode ver aí, né? Tal, não eram adventistas. Mas eles vieram no adventismo questionar a Conferência Geral e falar o seguinte: o que o adventista crê sobre isso, isso e isso oficialmente? Me dá uma resposta aí, porque eu quero saber se vocês são igreja mesmo ou é do capiroto. Bem, Isso foi em que ano? ô querida, pergunta a data não, mas semana que vem eu passo tudo para vocês. Tá? Você vai encontrar essas informações com riqueza de detalhes, textos, no livro O Abalo do Adventismo. Tá? Eu não me ative a datas. Abalo do Adventismo. É um livro escrito por um bispo anglicano, Geoffrey Paxton, orientado por Robert D. Brisman. Na realidade, o livro é do Brisman. Tá? Na realidade, o livro é do Brisman. E aconteceu o seguinte aí. Esse cara escreveu o livro, e o livro traz essas informações históricas aí, tá? Deixa eu ver alguém que mencionou aqui. Wesley, diante de fatos semelhantes que nasceu o livro Questions on Doctrine. Calma, a gente chega lá. A gente chega lá. Vamos lá. Espera aí um momentinho só. Vamos lá. Dois grandes famosos teólogos que vieram até a Conferência Geral indagar numa reunião amistosa, que durou tempo, viu? O que a Igreja Adventista ensinava oficialmente sobre a divindade de Jesus, como é enxergada no Adventismo. E aí, Cristo é Deus ou não é? É um deusinho? Porque os caras tinham textos variados, e aí, os caras queriam saber. A natureza de Jesus era pecaminosa ou não era? E aí, o que vocês entendem? E 3, a expiação na cruz foi completa ou não? Qual era a problemática na cabeça desses homens? Primeiro, os caras vieram da conexão cristã, tinha muito cara antitrinitariano. E aí tinha uns textos sobre a divindade de Jesus que era um negócio meio estranho. E os caras, graças a Deus, ao invés de atacar a gente, eles vieram perguntar, e aí? O que vocês creem oficialmente? Porque tô vendo nos livros aqui, os negócios estão meio estranhos. O que o cara quis dizer com isso aqui? O que o cara quis dizer que Cristo nasceu na eternidade? Como é que é? Ele é Deus? É eterno ou não é? Então, essa era a ideia. E o que ele estava falando, por exemplo, sobre a natureza humana de Cristo? Os caras entendiam que Cristo tinha natureza inclinada ao pecado. E Cristo venceu. Cristo veio aqui com a natureza pecaminosa e venceu. Ora, se Cristo venceu com a natureza pecaminosa inclinada, eu tenho a mesma natureza, eu posso vencer também e ser perfeito como Cristo foi. Já comentei isso com vocês num outro estudo, a gente vai voltar na semana que vem a tratar disso aí. Rebatendo esse pensamento. Então, ele estava perguntando, e aí? É pecaminosa ou não é? Nós já vimos que não é. Ele tinha o físico maltratado pelo pecado. Então, ele tinha a estatura, não de Adão antes da queda, 4 metros de altura. Era um homem de sua época, judiado pelo pecado. Nem mais, ele sentia frio, fome, calor, cansaço, tristeza, coisas bem próximas da carne pecaminosa, beleza? E nessas características Cristo tinha. Agora, moralmente, ele era como Adão antes da queda. Então, Cristo, ele tem uma mescla aí, na questão do seu físico, na questão do seu caráter, da sua moralidade, né? Então, vamos lá trabalhar aqui esses pensamentos aqui agora, ó. Vamos ver. A reunião com esses dois pastores e a Conferência Geral deu nessa obra aqui, ó, Questions on Doctrine, questões sobre doutrina, né? Respostas adventistas do sétimo dia
sobre as questões, né, para as questões sobre doutrina. Então, a conclusão do Questionable Doctrine é: Cristo é Deus, no sentido mais alto do termo. Acabou. Incriado, absoluto. 2. Cristo teve a natureza humana com as fraquezas de Adão após a queda. Fome, sede, cansaço, dor. Mas era moralmente puro como Adão antes da queda, não tendo tendências pecaminosas, inveja, orgulho, egoísmo, sensualidade, cobiça. E 3. A expiação na cruz fora completa, mas no céu ele ainda prossegue no ato de apresentar esses méritos seus por nós, a fim de que a salvação se culmine por meio de sua intercessão. Então, Cristo, ele continua no processo da questão da expiação, não porque a expiação na cruz fora incompleta, mas que agora ele vai pegar uma expiação completa na cruz e aplicar os méritos dela no juízo. Essa foi a resposta da igreja, tá? E deu esse livro aqui, Questions on Doctrine, beleza? Esse livrão aqui, a igreja está publicando com essa aparência agora aqui, tá? E é o livro que vai responder essas 3 perguntas com o peso absurdo de evidências e tudo mais. O que é interessante também é esse livro aqui, ó, tá? Comentário Bíblico Adventista, volume 7A. Ó, veja, não é Comentário Bíblico Adventista, volume 7, é volume 7A. Esse aqui está em espanhol. Eles fizeram um comentário bíblico só com o texto de Ellen White. E é legal esse livro, porque no final dele vai ter o apêndice A, B e C do Questions on Doctrine. Então, eles colocam todos os textos aqui, né? Por exemplo, sobre a divindade, aí vai lá ter todos os textos. Sobre a natureza humana de Cristo, todos os textos. Sobre expiação ser completa, todos os textos de Ellen White que foram usados nesse coisa. Esse livro aqui é muito bom. Muito bom. Puder adquirir esse livro, é fenomenal. Fenomenal. Bem, queridos, aí o circo está armado. Por quê? A Igreja Adventista agora se pronunciou corretamente. Só que ela se pronunciou contra um monte de gigante do adventismo perfeccionista. Ela ficou bem vista lá fora até também, tá ok? Porque os camaradas falaram, não, faz sentido. Não concordamos do sábado, não concordamos disso, daquilo, mas vocês são uma religião cristã. Só para você ter uma ideia. Esses caras, por ter dito que a Igreja Adventista era cristã, perderam mais da metade dos assinantes da revista. Eles eram escritores de uma revista, né? Editores de uma revista e tal. Perderam, acho que mais metade dos assinantes. Foi pesado para esses caras afirmarem que afirmaram. E mesmo assim eles continuaram dizendo, é um movimento cristão. Não adianta vocês falarem que não é, que é seita, que não é. Os caras vieram aqui para perguntar e viram, não é seita, não. Tem algumas doutrinas heterodoxas, né, que eles falam, né? Tal, mas é uma religião cristã. Não pode dizer que não é cristã. Então, ficou em paz com os camaradas, só que dentro da igreja agora montou uma guerra entre os caras que defenderam a verdade mesmo, do Questionable Doctrine, e os perfeccionistas do passado. O principal, deixa eu ver, mandaram alguma coisa no chat aqui, deixa eu ver. Fecha a câmera do Luiz Morgado, que ele esqueceu. Ah, tá. Eu não tenho como fechar a câmera dele. Esse é o negócio. Se você é anfitrião... Tá fechado, não? Não, é que estava aberto, você estava andando. Foi. Perdão, desculpa. Foi. Fique na paz. Foi um lapso. É que eu tô lendo. Foi um lapso. Eu tô lendo aqui agora no Tá certo, tá no certo. chat, tá ok? Foi um lapso, perdão. Fique na paz. Precisou de teólogo de fora para nos provocar, para definirmos a identidade até para os de dentro também. Eu tenho excelente livro, Questionable Doctrine. Esse foi um comentário do Wesley, muito bem feito de fato. Deus usou os magos do Oriente para sacudir as estruturas dos sacerdotes de Jerusalém.
Foi exatamente isso. Mesma coisa que aconteceu na época de Cristo. Os magos estavam preparados, meu irmão. E os de dentro não estavam. Deus usou o leproso lá, o Naamã, né? Para poder mostrar o seu poder. Embora tivesse vários leprosos em Israel, né? É desse jeito mesmo, né? Vamos prosseguir aí agora, aí, né? Mesmo o caso da viúva, né? Ele Exatamente. foi lá para a viúva de Sarepta, e tinha outras viúvas em Israel também. Exatamente. Ele falou, aqui não tem mulher para mostrar o negócio, não. Vamos lá fora mesmo. Vamos lá. Aí, William Andreessen, né? Ele vem com tudo. Esse aí era o perfeccionista de carteirinha, meu irmão. Mas era um cara consagrado, tá ok? Não podemos falar, esse é filho do capiroto. Não. Ele buscava viver o perfeccionismo que ele ensinava, tá? Servo de Deus consagrado. Mas isso não significa que ele não estava equivocado. Estava errado, sim. E ele escreve agora, ele começa a atacar a igreja, dizendo que a igreja está apostatada. E ele escreve esta obra, Letters to the Church, Carta às Igrejas. E nessa carta às igrejas, ele faz o quê? A igreja apostatou, tá ok? E reforça suas crenças perfeccionistas. Então ele vai falar da natureza humana de Cristo pecaminosa, vai falar e vai falar contra a igreja. E aí deu rolo, final da vida, antes de ele morrer, parece que se acertou com a igreja, tal, a mulher dele fala, ele morreu em paz, porque ele se acertou, tal. Mas o cara deu trabalho, porque era um cara que tinha muita influência no movimento adventista, era muito respeitado. E aí, continua a história. A igreja agora está num conflito, ok? E o perfeccionismo ainda continua batendo na porta da igreja, mesmo com o Questions on Doctrine, porque esses livros, gente, não eram acessados pelas pessoas. As pessoas não... Hoje não lê, você imagina naquele período. Publicação era muito mais difícil, tal, as pessoas não liam o livro, um livro grosso, tal, na época devia ser caro, então as pessoas não tinham essa noção. O perfeccionismo continuava na igreja. E agora, com a obra do Andreessen, né, ele foi para tudo quanto é lado, pregando e descendo o rei na igreja. Daqui é que vem os pensamentos perfeccionistas contrários à igreja na atual conjuntura. Tá? Então, entenda, você precisa compreender esse contexto para você entender os caras de hoje. Os caras de hoje só usam a teoria de Andreessen. Simples assim. Então, se você não pegar esse negócio aí, você não sabe mais ou menos de onde veio aquele negócio e tal. Você começa agora a entender qual o problema e não somente. Você tem caminho aberto agora para encontrar solução. Agora nós temos um tipo de perfeccionismo a combater o perfeccionismo tradicional. Então, o perfeccionismo tradicional era o dele, Andreessen. Eu tenho que ser perfeito agora. Salvação pela fé e pelas obras. E tem que ser perfeito agora. E aí vem um outro tipo de perfeccionismo, mas ele é mais suave. E veio combater esse movimento. É agora que aparece Robert Brisman. Eu coloquei Roberto, né? Mas é Robert, tá? Robert de Brisman. Brisman, ele, numa época em que a igreja era perfeccionista, do perfeccionista agora e já, Brisman, ele vem com uma ideia que lança o perfeccionismo para o tempo de angústia, colocando a perfeição lá no tempo de angústia. Ei, mas o Andreessen ensinava isso aí também, que os 144 mil serão perfeitos. Ok. Qual a diferença? A diferença é que o Andreessen falava da perfeição dos caras hoje e que eles chegariam até lá perfeitos. Eles já eram perfeitos e chegariam lá perfeitos, sem pecar. Agora, Robert Brisman dizia que nós éramos pecadores miseráveis. E que a perfeição só viria no tempo de angústia, quando Deus derramasse o Espírito Santo sobre nós nos tornaremos perfeitos. Ou seja, ele colocava o perfeccionismo na vida, mas era uma consequência da chuva serôdia, de um agir de Deus na nossa vida. Fala, Bruno. Isso daí, a questão é que eles não entendiam, né, na verdade, o porquê e como nós ficaríamos nesse tempo sem intercessor, né, já que nós estamos aqui e temos perdão, porque temos intercessor, sem intercessor, nós não teríamos o perdão, Não, e
E o grande conflito joga gasolina nisso aí. O grande conflito, ele diz assim, naquele tempo, teremos que viver à vista de um Deus santo sem intercessor no santuário. Eita, os caras... Tá aqui o texto. Vai ter outros também que tira essa gasolina, joga Então, água. ok. Semana que vem você já fala. Com certeza, você e o Hernani caem no sorteio, não tem jeito. Aí, o que acontece? A gente vê agora a igreja tendo um outro conflito agora. Um perfeccionismo mais relativo, mais tranquilo, ou seja, somos pecador, mas a gente vai se consagrando. Quando chegar lá no tempo de angústia, Deus derrama o Espírito Santo e aí nós seremos aperfeiçoados. Tanto porque tem um texto de Ellen White, se eu não me engano, que fala a aperfeiçoadora chuva do Espírito Santo. E eles usavam isso. Brisman usava isso. E Brisman, ele começou o movimento tremendo. Embora ainda que fosse perfeccionismo, era muito mais suave. Jogava por tempo de angústia, e jogava nas costas de Deus ainda, né? E um grande grupo de pessoas, cansadas do perfeccionismo tradicional, perfeito já é agora, se uniu a ele no movimento da santidade, como era chamado o movimento dele. E esse movimento fez barulho. Pensa no movimento que fez barulho no Adventismo. Juntou milhares de pessoas, velho. Porque os caras estavam cansados de perfeccionismo. Agora, quando ouviu uma coisinha mais fácil, falou, o quê? Vamos para esse cara, que esse cara tá certo. Fala, Wesley. Só que esse Brisman, esse aspecto que ele aborda desse perfeccionismo faz um certo sentido, e eu acredito que de uma forma ou de outra, embora eu não seja perfeccionista, a gente fica numa certa dúvida de como vai ser o fechamento da porta da graça, onde não há mais intercessor, onde as pessoas, aí vai para Apocalipse 22, que fala assim, aqueles que são santos continuam santificando, aqueles que estão em pecado continuam pecando, ou seja, é como se ali houvesse aqui uma inércia infinita, onde se eu estou santo agora, eu vou estar, embora eu esteja com aquela questão da dúvida, porque eu não sei se meus pecados foram perdoados, mas sempre em relação ao passado, e não em relação à situação atual de eu estar pecando ou não. Então, eu confesso que eu ainda tenho eu não saberia explicar perfeitamente isso. A dar a entender que a pessoa ali não vai estar mais pecando, porque não tem intercessor, e você ali está selado. Ora, se você está selado, você não estaria ali numa condição já final no processo agora só de Jesus vir e vir a glorificação, mas ali você não está mais pecando como estava antes. É assim que Wesley, eu entendo. Seu comentário é brilhante, é justo, honesto e é certo. Acho que é a dúvida de todo mundo, né? Cenas dos próximos capítulos. Véio. A Globo faz isso dar certo. Véio. Sem spoiler, né? Show, beleza. Você passou a vida inteira com essa dúvida? Aguenta mais uma semana. Vamos lá. Olha só o que acontece aí, ó. Brisman reuniu um monte de gente. E por ele ter reunido um bocado de gente, o movimento dele cresceu rápido. E a igreja passou a enxergar o movimento como um perigo. Pois ele arrebentava com franqueza os argumentos da ala perfeccionista tradicional. Arrebentava. E justificava bem os seus argumentos. O que criou a necessidade de oposição oficial da igreja. E ela veio, essa oposição oficial. 3 caras. Hans K. LaRondelle. LaRondelle, eu conheci ele. Esse aqui eu conheci. Desmond Ford. Deu outros problemas esse aqui. Me ajudou muito na justificação. E Edward Heppenstall. Isso aqui está na ordem crescente, tá ok? Mais fraco, mais forte de todos. E Edward Heppenstall foi o cara que quebrou o Brisman no meio. Quebrou o Brisman no meio. Rebentou ele. Então, a igreja era perfeccionista. Aí veio o Brisman e falou assim, ó, perfeição agora não tem. A perfeição é no tempo de angústia. Aí o Brisman jogou lá só o tempo de angústia depois da chuva serôdia.
Aí vem o repenstal e usa um terceiro ponto. Perfeição não é agora, perfeição não é um tempo de angústia, perfeição com isenção de pecado só quando Jesus voltar. E ele arrebentou utilizando argumentos tremendos, utilizando justificação pela fé, utilizando reforma protestante, utilizando o grego. Aí ele fala lá do significado de teleios, o que é perfeito na Bíblia. Toda vez que ela fala ser de perfeito, como é perfeito o nosso Pai Celestial, ele vai usar as palavras. O que a palavra quer dizer? A palavra quer dizer objetivo, fim. Ela quer dizer que você vai ser uma pessoa amadurecida. Essa é a ideia. Não é que você é perfeito e isento de pecado. Então Deus espera que você seja um crente amadurecido, que viva a fé corretamente. Mas se você tiver algum pecado, a Bíblia diz que a justiça de Cristo está aí para todos aqueles que têm fé. Outra palavra é katartizo. E essa palavra, katartizo, ela significa estar completamente equipado. Ou seja, você tem as ferramentas que você pode usar para tanto. Você usa todas as ferramentas que Deus te colocou à sua disposição. Então, é esse sentido da gente estar firme, né? Eu tenho conhecimento da Bíblia, eu oro, eu obedeço à lei de Deus. É esse o sentido, e não isenção de pecado. Queridos, deixa eu ver aqui, rapidinho. Eu quero usar essa fala aqui, ó. Essa fala do próprio Desmond Ford. Não posso Desmond Ford, não. Do próprio Robert Brisman. Do próprio Brisman. Olha o que o próprio Brisman falou. Isso aqui é fenomenal, gente. Isso aqui é metade da vida. Olha o que ele diz, olha o que ele diz. Será uma surpresa para alguns, para outros um verdadeiro golpe. O que agora eu declaro, na linguagem mais clara possível. O Dr. Repenstal estava correto neste ponto. No entanto, ele foi orgulhoso ainda, né? No entanto, não chegamos a esta conclusão lendo as suas apresentações, senão mediante um estudo detalhado dos argumentos do conflito católico versus reforma protestante e sua importância com relação à mensagem adventista. 2. Mediante um reestudo da justificação pela fé, como se apresenta no Novo Testamento. O próprio Robert Brisman, que apanhou do Repenstal, disse que o Repenstal estava certo. E aí a gente vai saber como é que o Repenstal estava certo na semana seguinte, correto? Então a gente chega ao final desse estudo, para a honra e glória de Deus. Vocês conheceram a história da justificação pela fé no movimento adventista até a atual conjuntura. E nós estamos para pensar sobre isso, para considerar esses aspectos e para a gente tomar a nossa decisão, né? Aqui o Bruno comentou alguma coisa, Desmond Ford deu problema demais na questão do santuário, sim. Catarso nos explica mais ainda, sabendo que o Espírito Santo nos dá os dons, e cada um conforme a sua vontade. Perfeito. É isso aí. Cada um não recebe o mesmo dom, né? Você pode se aperfeiçoar naquela área e estar deficiente em outra, que outro vai cumprir. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem falar. No livro Libertador, na página 47, nós estava falando que Jesus era um jovem diferente, que as pessoas que ele andava falavam assim, mas como ele consegue viver sem pecar e tudo mais, ele sempre citava a Bíblia. Aí na página 61, eu acho assim que os perfeccionistas podem usar esse termo. Aí é onde a minha cabeça bugou um pouquinho. Na página 61 está falando assim: as tentações a que Cristo resistiu foram as mesmas que achamos tão difícil vencer. Com o peso dos pecados do mundo sobre ele, Cristo passou no teste do apetite, do amor ao mundo e no teste do amor ao exibicionismo, que leva à presunção.
Essas foram as tentações que venceram Adão e Eva e que também nos vencem tão facilmente. Aí eu achei assim que dá para bugar, né? A questão assim, as tentações que Cristo resistiu foram as mesmas que achamos tão difícil. Essa palavra tão difícil pode pensar assim, então a gente tem que ser igual a Jesus em tudo. Ó, o pensamento de ser como Jesus deve ser o seu objetivo. A pergunta é se você vai alcançá-lo, né? Outra coisa, o pecado pode ser vencido e deve ser vencido. Por exemplo, se eu disser ao contrário disso, um bêbado terá que ser bêbado a vida inteira, porque o pecado não pode ser vencido. Um masturbador, uma pessoa que fala palavrão, um ladrão, não pode deixar de ser. O pecado pode e deve ser vencido. A pergunta é, se você há de vencer todos os pecados que se encontram nessa natureza e tornar-se uma pessoa impecável. Para começar, a sua natureza é pecado. A sua natureza é pecaminosa. Porque olha só que coisa interessante. Romanos 5, verso 19, que mencionamos na última aula, diz que nós nos tornamos pecadores não por causa dos nossos pecados, mas pelo pecado de Adão. Olha que coisa interessante. A tua natureza já não é de acordo com a lei de Deus. Ainda que você viva sem cometer na sua cabeça um erro mau, você não deixou de ser pecador. Agora, até as suas boas obras são maculadas. A gente vai ver isso semana que vem só. Mas se você olhar em Isaías 64, vai falar assim que as nossas justiças são trapo de imundícia. Ué, por quê? Por causa da sua natureza pecaminosa, que corrompe tudo que você faz de bom. E esse faz de bom, ele não acerta o alvo. Ele erra o alvo. Porque o alvo é certeiro, mas ele não acerta o alvo. Ele é fora do alvo. E um dos significados da Bíblia de pecado mais famosos, que é a hamartia, é exatamente errar o alvo. É quando a seta não pega no cerne. Deu para você entender aí? Então, o objetivo não é que vocês deixem de ser consagrados, não. O objetivo é que vocês sejam consagrados. O máximo possível. Perfeição, perfeição, perfeição deve estar na nossa cabeça. Agora, alcancei perfeição, vou alcançar a perfeição, você isento de pecado, aí é que o negócio fica complexo, que é o discurso desse cara, viver sem pecar. Na realidade, já é um pecado, meu filho. Fala aí, Marcelo. Fala, Merlin. Obrigada, entendi. Fala, Marcelo. Não, só ia acrescentar no caso de você ver, Maria, quando foi concebida pelo Espírito Santo, certo? Então, Maria é uma pecadora, mas Jesus não veio dos pernas de José, que é um pecador, mas concebida do Espírito Santo, que é o ser perfeito, que é Deus, né? Por isso que Jesus veio perfeitamente, né? Nascido de uma pecadora, mas sendo do Espírito Santo, que é perfeito. O que ele fala aí, que é importante a gente considerar, é a concepção de Cristo, que é uma concepção diferente. Inclusive, a Bíblia fala que nós nascemos em pecado, como concebeu minha mãe. No entanto, a Bíblia, quando fala de Jesus, fala que o ente santo que há de ti nascer, diferente, né? O nosso é o Cristo é o ente santo, né? É isso aí, galera. Fechamos, então, o estudo. Você vai fazer pergunta, Bruno? Comentário. Esse texto que você falou, em pecado me concebeu a minha mãe, os perfeccionistas, eles controvergem nesse caso, né? Eles refutam dizendo que a mãe estava em pecado, não a criança. Ela que estava em pecado e não quem estava saindo. Olha, daqui a pouquinho, vai falar que o sexo é pecado. Daqui a pouquinho vai chegar. Já tem a vertente. Uns tais profetas aí dizendo que é. É lógico. Mas eu não preciso, veja, eu não preciso da mãe. Se você vê que a mãe de Jacó e Esaú tinha os meninos no ventre, eles brigavam no ventre. Explica essa miséria para mim. Eu pergunto, ninguém responde essa daí, os perfeccionistas. A mãe estava triste porque os meninos brigavam no ventre.
E a Bíblia fala, já nascem com a natureza corrupta, né? Enfim, galera, não tem pra onde correr. Mas isso é cenas dos próximos capítulos. Semana que vem estaremos juntos. O grupo vai abrir, galera. Comenta lá para arrebentar a boca do balão. Tá ok? Fala da história, que parte da história você achou legal e tudo mais. E há de ser uma bênção. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Espírito Santo inunde a vida de vocês. Vamos fazer uma oração.